pessoas. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Maravilhoso aí o trabalho de harmonização, né? Do nosso irmão Ezio junto com a nossa Erinha. Matando saudade do nosso Era aqui hoje. A gente já teve a oportunidade de tocar junto há alguns anos atrás, né, nossa Era? Pessoas, eu vim aqui hoje fazer um trabalho um pouco diferente, né? Tô achando muito agudo isso aqui, peraí. A gente que está acostumado a vir aqui fazer harmonização, trazer um pouquinho de música, não é só esse trabalho que a gente faz, não. A disseminação da doutrina espírita cobra de nós que a gente atue das mais variadas formas. E a gente tem essa dedicação de trazer um pouquinho daquilo que a gente aprende para compartilhar aqui com vocês, tá bom? Então nós vamos passar aí uma meia horinha, vamos conversar sobre um assunto que eu acredito, olha a minha pretensão, hein? Eu acredito que vocês não se lembrarão do palestrante, mas da palestra sim, porque vai ser muito bom para quem ainda não teve contato com esse tema. E o tema é esse daqui, ó. Nós vamos falar sobre o nosso amigo espiritual. Quem que é esse amigo espiritual que nós temos? Jesus. Jesus também. Mas o nosso grande amigo espiritual, qual é? Nós vamos ver. O que nós vamos conversar aqui está plenamente apoiado entre os capítulos 489 e 521 do Livro dos Espíritos, que é aquele livro que nós conhecemos bem da doutrina, que é de perguntas e respostas. Ok? Então tudo que está aqui foi retirado de lá. Se alguém quiser aprofundar um pouco mais depois, é só guardar esses capítulos, né? Como está sendo gravado, fica fácil depois de identificar. E nós vamos começar fazendo um trabalho, vamos relembrar um pouquinho da nossa época de primário. O que nós fazíamos no primário? Nós mexíamos muito com a nossa capacidade de imaginar as coisas. E eu queria provocar vocês com essas três figuras. E queria que vocês imaginassem uma cena real com essas três figuras. Ok? Uma casinha, uma árvore e, na verdade, duas cadeiras. Põe na tela mental de vocês a imagem como se isso fosse uma coisa efetivamente real na vida de vocês. Um lugar onde vocês conseguem visualizar isso. Ok? Será que combina um pouquinho com o que eu pensei? Eu pensei dessa forma. Imagine cada um de nós morando nessa casinha. E um belo dia nós somos convidados a ir para o lado de fora da casa para sentar numa dessas cadeiras. E quem vai sentar na outra cadeira conosco é o nosso amigo espiritual, que é o nosso anjo de guarda. E eu trouxe algumas imagens com o anjo de guarda, com essa figura alada, né? Essa figura de asas, porque é isso que sempre mexeu com o nosso imaginário, né? Desde criança a gente tem no anjo essa figura que tem uma asa, que tem uma auréola. Então algumas imagens eu trouxe com essa figura alada, justamente porque normalmente quando a gente vai fazer palestra tem crianças no recinto, tá vendo ali uma menina, tem um jovenzinho aqui, outra gatinha lá no fundo. Então para que eles consigam também identificar essa figura do nosso anjo guardião. Ok? E a nossa conversa vai ser justamente isso daqui, ó. Como se eu tivesse sido convidado pelo meu anjo de guarda para conversar com ele. Como que seria essa conversa? Imagino eu que cada um de nós teríamos algumas perguntas para fazer para ele. Já pensou que legal se a gente tivesse a oportunidade de sentar numa cadeira e nosso anjo de guarda sentar na nossa frente e a gente conversar com ele? O que a gente ia perguntar para ele? Essa é a nota maior da palestra de hoje. Então nós vamos conversar com o nosso anjo de guarda. E a primeira pergunta
que eu acredito que a maioria de nós faríamos para ele, é justamente essa. O que a gente deve entender de um anjo de guarda? Proteção? Vamos ver o que ele responderia para nós? Está no livro dos Espíritos, tá? Ele falaria o seguinte: é um espírito de ordem elevada que diuturnamente nos acompanha. O que é diuturnamente? Noite e dia. Está junto conosco todo o tempo. Aí, ele é conhecido com alguns nomes. Na literatura espírita, tem vários nomes atribuídos ao nosso anjo protetor, que é anjo de guarda, espírito protetor, anjo guardião, mentor individual, guia espiritual. Todos esses nomes são relacionados ao nosso anjo de guarda. E ao longo então da nossa exposição aqui, eu vou estar usando esses vários nomes justamente para a gente desmistificar qual é o nome certo, qual é o nome mais usado. Todos esses estão corretos. É o nosso anjo de guarda, ok? Aí uma outra pergunta: por que nós temos um anjo de guarda? Qual a razão de termos um anjo de guarda? Ele nos responderia: sabe para que você precisa de um anjo de guarda? Porque é uma missão dada por Deus, para que possamos ser orientados por um espírito de luz. Olha o tanto que Deus é misericordioso conosco. Ele nos dá o livre-arbítrio, correto? Só que ele, além de nos dar o livre-arbítrio, que ele pode falar para a gente o seguinte: olha, você pode escolher o caminho que você quer tomar, mas, como eu sou seu pai, eu vou colocar um mensageiro meu para acompanhar você, para te intuir você tomar o caminho correto. Então, além dele nos dar o livre-arbítrio, ele ainda manda para nós um mensageiro de luz que vai nos acompanhar. E uma coisa muito importante, meus irmãos e minhas irmãs, a gente entender essa palavrinha tão utilizada na doutrina espírita, que é o livre-arbítrio. Muitas pessoas, e não estão erradas, na parte literal do entendimento que está escrito o livre-arbítrio é minha opção de escolha. Por vezes, a gente confunde que eu posso escolher entre uma coisa boa e uma coisa ruim. É um pensamento um pouco limitado, né? Para nós que estamos procurando a nossa evolução, por que não escolher um caminho bom e outro caminho bom também? Por que tem que ser antagônico, né? Ou eu vou ser o mocinho ou eu vou ser o bandido? Por que eu não posso ser o mocinho A e o mocinho B? Por que eu não posso ser a pessoa boa A ou a pessoa boa B? Eu tenho que ser um bom ou um mau? Então o livre-arbítrio dá essa conotação. Mas o livre-arbítrio explicado e doado por Deus, ele tem uma conotação um pouco mais séria do que isso. Deus nos deu o ensinamento, através de Jesus, de qual é o caminho que nós devemos seguir. Jesus é nosso guia e modelo? Então ele nos trouxe o seguinte: olha, você quer evoluir? Siga os ensinamentos de Jesus. E quais são os ensinamentos de Jesus? Peguem o Sermão da Montanha, entendam aquilo ali, que você vai saber plenamente qual o caminho que Jesus trouxe para nós, para que nós possamos seguir. Então o livre-arbítrio na doutrina religiosa é a minha autoridade de aceitar os ensinamentos de Jesus ou não. Esse é o livre-arbítrio espírita. Eu tenho livre-arbítrio. Eu posso ir com Jesus ou recusar a ir com Ele. A partir do momento que eu vou com Jesus, a minha evolução espiritual é muito mais rápida, muito mais importante, muito mais acelerada. Mas quando eu faço a opção de não caminhar com Jesus, eu vou me distanciando dos ensinamentos. Eu posso fazer isso. Só que Jesus nos trouxe a misericórdia de Deus. O que é a misericórdia de Deus? Ele aceita que você se arrependa. Então, quando você se afasta de Jesus e por algum momento você se arrepende e volta, Deus é misericordioso, Ele te aceita de volta. Só que quando você não se arrepende, quando você chegar lá na coluna espiritual, Ele vai negociar com você uma reencarnação, uma nova encarnação, aonde
você vai ter que responder por aquele afastamento que você teve naquela encarnação, que você entre aspas, o negou. Aí a gente volta e a gente sabe dessa história muito bem, as dificuldades que um ser humano passa em detrimento a outros, né? Alguns têm uma vida mais fácil, uma encarnação mais fácil, e outros nem tanto. E outros muito difíceis. Quanto mais nós nos afastamos de Jesus, mais severa vai ser a mão de Deus, porque Deus não é mau, Ele é justo. É diferente. Ser justo é diferente de ser mau. A justiça é para ser cumprida. Outra pergunta que a gente poderia fazer, falei do livre-arbítrio, né? Qual a missão de um espírito protetor? A missão dele é de um pai com relação ao filho. Acredito eu que aqui, nesse ambiente, tem muitos pais e muitas mães. Numa situação normal, pai e mãe não desiste do filho, não. Desde a sua educação, desde os primeiros passos, quando ele dá um passinho e cai, você vai de novo, ele dá um passinho e cai, até que ele aprende a andar. Depois ele vai aprender a correr, ele vai cair, papai e a mamãe vai e levanta. Vai aprender a andar de bicicleta. E ao longo de toda a trajetória de um filho, o pai e a mãe, numa situação normal, não desiste do filho. Assim é Deus conosco. Assim é o nosso anjo de guarda, porque como mensageiro de Deus, ele também não desiste de nós. É como se fosse um pai com relação ao filho. Mas a tarefa desse nosso anjo de guarda é imensa, né? Porque nem sempre a gente dá ouvido para ele. Por vezes, ele passa para a gente a informação, ele nos traz a intuição, ele deixa claro para nós o caminho certo a seguir, e a gente prefere, por vezes, não ouvir. E são pequenas intuições que nós temos. Todos nós temos a capacidade de ouvir o nosso anjo de guarda, mas e de sentir, de perceber. Sabe aquele caminho que sem querer a gente erra? Nossa, eu tinha que ter virado ali. Será que foi ao acaso? Será que aquele momento em que você conta até 3, até 5, até 10 para não dar uma resposta, será que isso não é uma intuição? Para a gente refletir. Outra pergunta que nós poderíamos fazer para ele. O espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Olha ali, ó. Olha aqui. Será que quando ele nasce, o nosso anjo de guarda já está conosco? O que vocês acham? Sim. Interessante, né? Desde o nascimento até o desencarne. E um detalhe: antes do nascimento, nós já o conhecemos. Nas colônias espirituais, nós somos apresentados ao nosso anjo de guarda. Nós sabemos quem vai ser ele. E ele vai nos acompanhar desde o nosso nascimento, vai trabalhar conosco durante toda essa tarefa encarnatória e vai estar junto conosco no nosso desencarne. Um detalhe: por vezes ele participa conosco mais de uma encarnação. Dependendo da missão, ele participa de várias encarnações como nosso anjo guardião. E um detalhe: anjo de guarda tem anjo de guarda? O que vocês acham? Sim. Nosso anjo de guarda tem um anjo de guarda? Sim. Tem. E o anjo de guarda do nosso anjo de guarda? Também. E vai chegar nessa escala, até nas escalas que nós chamamos de escalas crísticas, que é onde estão os Cristos. Jesus Cristo não é o único. Existem vários Cristos, mas Jesus Cristo é o Cristo do nosso planeta, é o governador do nosso planeta. Então, no nosso planeta, ele é o Cristo dedicado. Então, vai ter um anjo de guarda, que tem um anjo de guarda, que tem outro, que vai até chegar a Jesus. Olha que bacana. E um detalhe, no filme, não foi no filme, foi um livro que eu li, e tem uma situação que onde anjos de esfera superior vão fazer a visita a uma casa onde está tendo uma série de problemas,
principalmente problemas de obsessão de espíritos que são maldosos. E aqueles dois espíritos de esfera superior, quando chegam na residência, eles percebem os outros dois espíritos que não são tão bons, só que aqueles dois que não são tão bons não conseguem ver os espíritos de ordem superior. Olha que interessante. Não é dado ao espírito de baixo nível ter contato com espíritos de ordem superior. Assim como nós, eventualmente, não vemos o nosso anjo da guarda, tem espíritos que também não conseguem perceber a presença de outros espíritos. Interessante isso, né? Podemos sempre saber o nome do nosso anjo de guarda? Você sabe o nome do seu anjo de guarda? Não sei. Não? Quem é que sabe o nome do anjo de guarda? A pergunta é, por que não sabe? Senão nós ficávamos chamando ele toda hora. E qual o problema? Ele está para isso. Olha que interessante, pessoas. Falei que vocês não vão se esquecer dessa palestra, hein? De nada adianta saber o nome, ok? Porque se você ver o seu anjo de guarda, você não vai conhecer ele aqui. Porque não é dado aos espíritos inferiores conhecer um espírito que tem. Mas você pode chamá-lo da forma como você quiser. E é muito importante que nós façamos isso. Dê um nome para o seu anjo de guarda. Não importa se é um nome de homem ou um nome de mulher. Nosso anjo é maior do que isso. Só que quando você coloca um nome para ele, de uma certa forma, você materializa quando você está direcionando aquilo que você quer conversar com o seu anjo de guarda. É até mais verdadeira a relação. Eu tenho meu anjo de guarda e ele tem nome. Ele tem nome. E eu não me importo de falar o nome dele para vocês. Ele chama Amuir. A-M-U-I-R. Por que eu sei desse nome dele é uma outra história. Mas ele tem esse nome. E a minha conversa com ele é muito franca por vezes. Porque tem vezes que ele apronta boas comigo. Então eu me sinto sim no direito, ele é meu anjo de guarda. Ele é meu protetor. Ele tem que me proteger. Quando eu faço alguma coisa que não é boa, eu peço desculpa para ele. Quando eu estou inocente na situação, eu olho para ele e falo assim, opa, por que não me ajudou? Por que me deixou cair nessa esparrela? Temos que conversar com ele sim. Para isso que Deus o colocou. Vamos ver mais adiante. O espírito protetor fica literalmente preso a quem lhe foi confiada a guarda? O que vocês acham? Eu sou seu anjo protetor. Eu sou seu anjo. Não. Vai ter que ficar 24 horas. Tá, mas se ela está sofrendo, eu não posso dar uma. Pode dar uma saidinha, ajudar e depois volta. É? Tudo bem, você leu o Evangelho. Eles são meio que exclusivos. A partir do momento que ele aceita a missão, ele é exclusivo. Mas eles podem ser substituídos se for necessário. Se houver uma missão de ordem da espiritualidade superior, ele pode chegar e falar assim, Derli, olha, pode largar a nossa amiga aí, que o Luciano vai ficar no teu lugar aqui agora, porque você tem uma outra missão que foi dada para você. Mas isso é muito raro. Literaturas espíritas responsáveis, por onde eu pesquisei, trazem essa informação, mas são muito raros esses acontecimentos. Mas essa informação está no livro dos espíritos, tá? E um detalhe, estando dedicado a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? É o que a gente estava falando. Não, mas ele não é exclusivo. Em que momento que o espírito compartilha essa estar com um, estar com o outro? No momento do evangelho do lar, por exemplo. Quando você faz o evangelho do lar, aquela entidade, o seu anjo protetor, ele faz todo um trabalho de apaziguamento ali na sua casa. Ele não fica exclusivamente dedicado a você.
Ele não te perde de vista, mas ele atua como um todo, para poder harmonizar o ambiente, fortalecer o ambiente. Estou correndo porque o tempo é tão pequenininho, já está acabando. Na vida espírita, reconheceremos o espírito nosso protetor? Desencarnei, cheguei na colônia, aí o espírito apareceu na minha frente. Eu vou conhecer ele? Claro que vou, eu fui apresentado antes de nascer. Antes de eu encarnar, eu fui apresentado a ele. Quando eu chegar lá e estiver em condições emocionais e mentais de reconhecer as coisas na colônia espiritual, eu vou sim conhecer o meu amigo espiritual, porque eu já fui apresentado a ele antes de eu encarnar. Isso você for para a colônia espiritual, né? Nós iremos, talvez a gente passe um pouquinho numa beiradinha antes de chegar na colônia espiritual, né? Nós vamos passar por um lugarzinho onde nós chamamos aí de umbral, né? Quem aqui gostaria de passar no umbral? Hã? Quem não gostaria? Levanta a mão. A notícia não é boa não, hein? A notícia não é boa não. Gente, vocês sabem o que é umbral? Vou tentar explicar umbral para vocês, de acordo com a minha interpretação, com o meu conhecimento, em 1 minuto. Cada um de nós temos uma frequência vibratória. E quando nós desencarnamos, nós começamos a ter consciência da nossa falta de consciência encarnada. Ou seja, eu começo a me arrepender de algumas coisas que eu fiz, eu começo a ter remorso de algumas coisas que eu fiz, eu continuo tendo raiva de algumas pessoas que eu tinha, continuo tendo, e de acordo com a sua vibração, você vai ser encaminhado para um lugar onde outros estarão lá na mesma vibração que a sua. Então todos nós vamos dar uma passadinha lá, a gente querendo ou não. A diferença é, nós vamos passar pelo anel viário, né? Ou a gente vai entrar bem na rodoviária, né? Então o ideal é a gente ter essa consciência que nós iremos sim, de alguma forma, ter algum contato com o umbral. A questão é como e quando. Por isso é tão importante a reforma íntima, né? Por isso é tão importante o nosso respeito com as leis de Deus. Porque quando eu tento pegar um atalho, esse atalho lá na frente vai dar ruim. E a reforma íntima é a sua capacidade interior de se arrepender e voltar para o caminho certo. Aí vai pelo anel viário. Eles são muito bem orientados, né? A partir do momento que ele aceita a missão, ele tem como obrigação ser aquele anjo da guarda até que ele desencarne e chegue na colônia espiritual. Mas tem o direito de escolher que eles sejam pessoas simpáticas. De repente, vamos imaginar, eu sou um anjo de guarda. Aí me cai para poder, pegar a senhora aqui de novo, me cai para eu poder ser o anjo de guarda da Eleusa. Só que eu sei que a Eleusa, numa outra encarnação, ela foi uma pessoa que me causou algum tipo de mal. A mim, diretamente. Eu tenho o direito de chegar e falar para a espiritualidade, falar, olha, eu gostaria de não ter essa incumbência, porque eu ainda não tenho uma evolução, e todo anjo de guarda ainda está em evolução, eu não tenho ainda a capacidade de ter a neutralidade necessária para acompanhar ela nesse projeto encarnatório. Aí eu sou destinado a uma outra missão. Podemos entender que quanto mais elevado o estado de evolução do assistido, mais elevada será a ordem do espírito protetor? Traduzindo em miúdos, quanto melhor for o encarnado, melhor tem que ser o espírito protetor? O que vocês acham? Sim. Olha bem, todos os espíritos protetores, eles são de uma ordem elevada, porque são melhores que nós. Mas, olha que bacana isso daí. A gente não pega uma criança que está aprendendo a ler e escrever e dá para ela um professor de filosofia. Para aquela criança que está aprendendo a ler e escrever, ela precisa de uma pessoa que ensina o beabá para ela.
Então, assim como no planeta nosso, no planeta Terra, nós temos ordens diferentes de evolução dos encarnados, na espiritualidade também. Então, para aqueles espíritos que estão em ordem inferior, o anjo da guarda é um anjo da guarda que ainda também está numa ordem menor, mas ele é treinado e ele dá conta desse encarnado que veio. Agora, imagine os senhores e as senhoras, nosso anjo da guarda é tão porreta quanto o anjo da guarda do Chico Xavier? Fala a verdade. Vamos comparar o nosso anjo da guarda com Emmanuel? É um exemplo. Agora, poderemos um dia ter? Sim, e talvez melhor do que, mais elevado do que o próprio Emmanuel. Por que não? Nós somos espíritos em evolução, a caminho da pureza, a caminho da perfeição. Um belo dia nós teremos direito a ter um anjo de guarda, né? Um potencial melhor do que o que nós temos hoje, sem nenhum demérito ao meu anjo de guarda. Ele sabe disso. Os animais possuem anjo protetor, sim ou não? Sim? Vou perguntar de novo, deu um spoiler, hein? Animal tem anjo de guarda, sim ou não? Tem não. Não tem não. Animais não têm anjo de guarda, mas os humanos, aqui tem uma dica aqui, ó. Mas os humanos desencarnados amparam nossos animalzinhos. E vamos desmistificar uma coisa: o espírito de um cachorro vai encarnar no ser humano? Não. Por quê? Ele está no estágio de animal. O nosso espírito, quando ele nasce, quando ele tem a primeira centelha, que tem o nome de mônada, a partir do momento que ele começa essa trajetória de evolução espiritual, ele passa por vários estágios. Primeiro ele passa lá no mineral, ele vai vivenciar aquele estágio mineral para adquirir ali o entendimento da materialidade, da diferença da pedra com a água. Ele vai começar a entender, o espírito vai começar a perceber isso. Aí depois ele passa para o vegetal. No vegetal ele começa a entender a reprodução, porque uma árvore, quando quebra o galho, reproduz. Uma árvore morre, se você tampar ela com o galho, ela vai se asfixiar e vai morrer. Então ele vai aprendendo conforme ele vai vivenciando. Depois ele passa pelo estágio animal. No estágio animal ele vai aprender a reprodução, a sobrevivência, a caça, o medo, o instinto, principalmente. Aí quando ele chega no estágio mais elevado de aprendizado desses elementos, aí ele recebe o princípio inteligente. Aí quando ele recebeu o princípio inteligente, aquela energia se torna apta a encarnar como ser humano. Mas aquele cachorro jamais vai ser do ser humano. Ok? Deixa eu te falar. Aí fala do animal, só tem instinto, né? Mas eu vou te falar, a minha cachorrinha... Ela é inteligente. O animal é inteligente sim, amiga. Ele tem o princípio inteligente do animal. Você vai comparar um cachorro com outro? Não são iguais. Um cavalo com outro? Não são iguais. Um elefante com outro? Não são iguais. Porque eles têm princípios inteligentes que vão se desenvolvendo conforme eles vão reencarnando. Porque é diferente, ele não tem anjo de guarda, mas tem espírito. E como todo ser que tem espírito, ele desencarna e encarna novamente. Ao longo das várias encarnações do animalzinho, ele também começa a adquirir o princípio inteligente do animal, não do humano. Aí quando ele pega o princípio inteligente humano, aí sim, ele já está apto a desenvolver a possibilidade de ser humano. Ok? Fazem parte de um grande plano de evolução da vida, né? Quem aqui já teve algum cachorro sabe o que é quando perde uma criatura daquela, né? O quanto dói. Por quê? Porque eles têm a capacidade muito forte de preencher a nossa vida. Por quê? Porque eles também têm um espírito. E eles conseguem, por energia,
se relacionar com a gente. A gente consegue entender o cachorrinho da gente pelo olhar, não é? Eles pedem. Pelo jeito de olhar. O Espírito nos acompanha em todos os lugares. Em todos os lugares nos acompanha? Todos mesmo? Hã? Olha bem. 24 horas do dia, onde quer que estejamos, Ele estará conosco. 24 horas, independente de onde nós estivermos, Ele vai estar lá conosco. Mas tem um detalhe, né? Há alguma circunstância que Ele pode dar uma escapadinha? Por exemplo, o que vocês acham? Você acha que o nosso anjo de guarda vai ficar paparicando ali? Hã? Por que não? Ué, É claro que sim. hã? Chega lá no cantinho lá, hã? Aí, ó. Hã? Mas não, gente. O nosso anjo de guarda, ele está sempre pronto a estar conosco pelo nosso padrão vibratório. A partir do momento que a gente muda o nosso padrão vibratório, ele sente que ele está sobrando ali. Aí o que ele faz? Ele vai para outras esferas, para outros lugares, estudar, descansar, porque apesar dele não dormir, ele precisa de ter um momento dele de reflexão e um momento dele com o anjo de guarda dele, para ele se orientar. Então nesse momento aí, ó, ele dando um pinote na janela ali, ó. Ainda bem, né? Diga. Esse padrão vibratório, essa frequência tem a ver no ato sexual, por ser carnal, ela é inferior ao espírito. Muito inferior. Por isso que o anjo da guarda se afasta nesse momento? Tanto por isso, quanto pela ser desnecessário ele estar ali num momento em que ele não vai fazer diferença. Entendeu? Porque entende-se que o ato sexual, colega, apesar de ter padrões vibratórios mais densos, ele é uma lei de Deus, a lei da conservação, a lei da procriação, e o anjo de guarda também sabe que na cabeça daquelas pessoas que estão ali, eles estão num momento de intimidade. Então nosso anjo de guarda é mais inteligente do que nós. O que ele vai fazer ali? Não tem razão dele ficar presenciando aquilo, né? Quando perdemos o controle das nossas emoções, nosso anjo protetor nos abandona. Queria que vocês prestassem atenção. Nós temos um anjo aqui, temos outro aqui. Quando começa esse bate-boca, fica só esses 4 na sala? O que vocês acham? O que vai acontecer? Olha aqui, olha ali, olha aqui, olha aqui. Aí acontece uma coisa que a gente precisa colocar a nossa inteligência para funcionar, meus irmãos e minhas irmãs. Não vem um anjo de guarda a mais. Não toca a cornetinha para vir a cavalaria para ajudar, não. Continua o anjo da guarda meu e o da Eleusa quando a gente está brigando. Só que a gente atrai energias negativas muito grandes e a força fica desigual naquele momento. Então isso daqui é muito sério. A gente precisa, sempre que perceber que está perdendo as emoções, lembra disso aqui, ó. Vai ter muita companhia desagradável. E aí a discussão começa a cada vez crescer mais. Até que chega no ponto, às vezes, de uma agressão, chega no ponto, às vezes, de uma atitude mais... De uma separação, né? Uma separação e principalmente um assassinato, alguma coisa nesse sentido, né? Por quê? Porque as energias negativas são muito fortes. Quando em estado de selvageria ou de inferioridade moral, os homens igualmente têm seus espíritos protetores. O bandido, o assassino, trocando em miúdos, esses caras têm anjo da guarda também? Sim. Tem. Só que o que acontece? Eles sofrem. Eles sofrem com essa pessoa. Porque eles estão vendo que a encarnação daquela pessoa está sendo perdida, que ele vai passar pela rodoviária. Quem falou rodoviária aí? Vai passar pela rodoviária, não vai ser pelo anel viário. Foi muito bom seu exemplo. Vai ter que entrar lá dentro, né, do umbral e ele se sente meio frustrado, claro, né? Imagina nós como anjo de guarda ver o nosso assistido fracassar. Em qualquer circunstância da vida, estamos em processo de evolução.
Passar bem rapidinho aqui agora, que o meu tempo já estourou. Existem circunstâncias em que nossos anjos podem nos dirigir? Opa, eu tenho livre-arbítrio. Eu não tenho livre-arbítrio? Como assim? O anjo da guarda pode me dirigir em algum momento? Fazer por mim? Sim ou não? Pode. Em que situações? Pessoas com problemas mentais, com alto índice de embriaguez, pessoas que estão malucadas por uma situação, às vezes um luto excessivo, a pessoa se perde naquilo ali. O anjo da guarda, vamos falar assim, ele dá um apoio, né? Mas é um amparo emergencial, porque ele tem o livre-arbítrio para poder respeitar. O espírito protetor pode abandonar seu protegido quando esse começa a não aceitar as intuições que são a ele dirigidas? Pode, viu? Pode, ali ó. Ele não abandona completamente, mas ele se afasta, ele fica à distância. Por quê? É igualzinho pai com filho, gente. Não chega uma hora, quando o filho é muito rebelde, que você fala assim, não tem mais o que fazer. A gente já deve ter visto casos assim. Mas imagina se o filho um dia chega e fala assim, ô pai, ô mãe, preciso de ajuda. O que a gente faz? O anjo de guarda igualzinho. Tá vendo que está aqui, ó? Aqui porque está escuro, aqui tem uma pessoa que está caminhando aqui, tá vendo? Ela está caminhando, cabisbaixa, está triste, está sofrendo, e o anjo da guarda está lá longe, lá de longeão olhando, né? Pois não. Eu costumo dizer muito isso aí, como nós pais, de nos ajudar a Deus, orientação, por alguma coisa difícil que está acontecendo em casa, e Deus tem a maneira dele de nos corrigir. E aí, a gente, com o nosso envolvimento emocional, né, pela pessoa, interfere. Está vendo que Deus está agindo e a gente acha que está errado, que está causando sofrimento. Aí Deus está pondo a mão, a gente vai lá e põe a nossa. O que ele faz? Ele tira a dele. É esse exemplo que você deu. Se você me pediu ajuda, eu estou fazendo do meu jeito, eu sou pai. Você está interferindo, então não está precisando de mim. Tem um exemplo que eu sempre uso, viu, irmã? Que eu falo o seguinte: Deus, ele nos trata com duas mãos. Nessa mão aqui, ele tem a misericórdia. E essa mão dele é usada o tempo todo na nossa vida. Só que quando nós não queremos mais a misericórdia de Deus, o que ele faz? Ele tira essa mão e põe essa outra, que é a justiça. A justiça dói. A misericórdia ampara, consola. Mas aí quando a misericórdia começa a não ser necessária ou ser aceita por nós, Deus não nos abandona. Ele só fala assim: você não quer minha mão da misericórdia, não? Então toma minha mão da justiça. Aí ele vai ser justo com você. E justiça dói. Melhor ficar na misericórdia, né? Às vezes tem gente que acha que Deus é mau. Deus não é mau, ele é justo, é diferente. Então, partindo para o nosso finalmentozinho, quando o espírito protetor se afasta do seu protegido, ele pode causar a ele algum mal? Claro que não, né, gente? Claro que não. Os bons espíritos nunca fazem mal. Às vezes esse afastamento é até uma questão pedagógica, né? Para ele poder, vamos falar assim, comer o salzinho ali, né? Para ver como é que vai ser. O que nos disse o Espírito da Verdade sobre conhecer nosso anjo de guarda? Aqui está o começo do que nós falamos na palestra hoje. Se conhecesseis bem essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Mas ele te aconselha o bem e não fazes, te mostra o bom caminho e não segue. Bom, né? O que o anjo de guarda nos diria sobre a forma de conversarmos com ele? Para a gente finalizar, o que ele falaria para nós? Lembra que eu falei para vocês que tem vezes que eu brigo com ele? Olha só: interrogue e converse conosco, estabeleça entre nós terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não pense em ocultar nada, pois temos o olhar de Deus e você não pode enganar. Então, terna intimidade de amigo. A gente discute com um amigo? Fala aí, gente.
Vocês nunca discutiram com o amigo de vocês? A gente discute quando um amigo da gente está fazendo algo que não devia. Se é um amigo de verdade, o que a gente faz? Você chega para ele, como você diz, vou te dar a visão, né? Diz o jovem aí, vou te falar a verdade aqui agora. A gente discute com ele, às vezes, por vezes, a gente rompe a amizade com aquele efeito de ver se a pessoa aprende. Ah, você não quer fazer? Não, então, cara, vai. Aí o amigo depois vem ser amigo, né? Amigo é coisa para se guardar, né? De dizer o poeta. Não tenha receio de nos cansar com suas perguntas ou lamentos. Ao contrário, esteja sempre em relação conosco. Assim, sereis mais fortes e mais felizes. Pense no futuro. Procure evoluir na vida presente, buscando aliviar as provas e expiações das vidas futuras. Livro dos Espíritos, naquela questão 481 até a 524, se não me falha a memória, está escrito isso lá. O anjo da verdade fala para nós. Converse com seu anjo da guarda. Questione. Briga. Xinga. De preferência quando você está certo. Se não estiver certo, você não xinga não. Você vai ver que você vai xingar um pouquinho. Né? Deixa, se eu souber. Quando a pessoa está na depressão, no estado crítico, está para tirar a vida, o anjo da guarda dela, naquele estágio ali, ele se afasta? Minha irmã, essa questão de depressão e de ansiedade, o estresse nem tanto, mas a depressão e a ansiedade, vamos pensar aqui rapidinho. O que é a depressão? A depressão é excesso de ontem. É quando eu não consigo me desvencilhar do ontem. Já fui rico, já fui casado, perdi meu filho, papapá, coisas que aconteceram no passado que você não consegue deixar ele lá onde deveria ficar. E você fica arrastando aquele piano com você. Então isso é um problema de ordem emocional. É preciso a gente dividir nossa parte emocional da nossa parte espiritual. Você pode ser uma pessoa extremamente depressiva e ser uma pessoa de fé. A questão é que o seu emocional está abalado. Agora, existem aquelas pessoas que no momento do desespero, perdeu um filho, perde a fé junto. O que Deus vai fazer? Deus não existe, porque se Deus existisse, não ia tirar meu filho. Ok? Então a gente precisa separar isso daí. Então é difícil a gente pensar que por conta de um problema de ansiedade, a espiritualidade iria de alguma forma se afastar. Pela doutrina espírita, não. Tá? Fica mais difícil a atuação do anjo de guarda, mas se afastar não. Até porque é um momento que você está vulnerável, está frágil, você precisa dele. Né? Opa, vamos aqui para a última. Um dia estarei frente a frente com Jesus? Eu falei no começo da palestra. Ajuda o palestrante, fica parecendo que todo mundo entendeu a palestra. Vou perguntar de novo. Um dia estarei frente a frente com Jesus? Sim. Estaremos sim, né? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção de vocês. Deixa eu só te perguntar. Eu deixo? Eu queria ter fotografado aquela parte lá do casal brigando, onde os demônios, os obsessores estavam lá. Só que eu tinha desligado o celular. Não tem problema, eu vou só encerrar aqui então, aí eu volto lá para você. Então, obrigada. Tá de nada. Pessoas, não se lembrem de mim, mas se lembrem da palestra, por favor. Tá? Muito obrigado.